Pires, CEO do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Obrigada, boa tarde para você, Adriano. Boa tarde. Tchau. Bom, agora do Adriano, a gente vai direto para o nosso outro entrevistado, que é o João Castaldo, professor e agrônomo, que está aqui já na nossa tela. Muito obrigada pela sua participação aqui no BMC Market. Boa tarde. Boa tarde a todos. É sempre um prazer conversar sobre assuntos que a gente gosta, né? Boa tarde. Bom, eu queria começar falando, né? A gente vive aí uma escassez de insumos aí para o setor do agronegócio. Eu queria que você comentasse aí as dificuldades impostas por conta dessa escassez aí, né? Não só mundial, mas no Brasil, que a gente vive, nós que fazemos parte da segurança alimentar mundial. Para o setor de agro, como é que isso está afetando? Claro que a conversa, ela continua, não é? Como a entrevista passada, a guerra mudou muito essa dinâmica. A gente tem um problema de fornecimento de fertilizantes hoje global, em função principalmente das fontes russas, etc., tá? Mas também o trânsito de navios oriundos daquela região europeia, ela está muito complicada. Os fretes voltaram a subir, eles tinham subido muito durante o Covid, e aí a gente teve um certo refresco pós-Covid, mas veio a guerra e a gente teve toda uma nova alta de novo. A gente tem o seguro desses navios também elevados, então a gente tem um trânsito muito complicado de fertilizantes. Tá? Os fertilizantes no Brasil, eles acabaram chegando via Egito, eles estão chegando via Egito, então hoje a gente tem um fornecimento, a gente poderia dizer ok, tá? Para a agricultura brasileira, safra 22-23. A gente está pensando já na safra de soja. A safra de milho já está aí pronta, não teve muito problema, ok? Mas mesmo assim, este fertilizante ele chegou aqui com um valor muito elevado em relação aos anos passados. Então, se a gente começar a comparar alguns fertilizantes, a gente vai encontrar aí aumentos na casa de 40%, 50%, 60% de um ano para outro. Tá? Então, é muito difícil o produtor conseguir absorver esse custo tão alto e tão rápido, mesmo com o produto que ele vende tendo valorizado um pouco. Não é? Mas, além dos fertilizantes, que foi o caso mais emblemático em função da guerra, a gente tem também um problema de não fornecimento, mas de fabricação mesmo, e isso é a quebra da cadeia do Covid, que ainda permanece, tá? Que são dos defensivos, propriamente ditos. Então, a maior produtora de defensivos no mundo hoje é China, não é? E a cadeia de produção de defensivos, inseticidas e fungicidas chineses, ela ainda não se reestabeleceu totalmente. Então, a gente está trabalhando hoje com inseticidas 300% mais caros do que a safra 2021, por exemplo. Tá? Então, tudo isso acaba impactando diretamente no custo de produção da agricultura brasileira, e esse custo de produção, em algum momento, ele vai chegar até o final da cadeia, a ponta consumidora. Não é? O que a gente vê hoje é o custo de produção de soja 22, 23, no Mato Grosso, já chegando perto do ponto de equilíbrio, principalmente para aqueles produtores que pagam arrendamento. Tá? Então, um refresco muito maior no preço do grão, a gente não enxerga num curto prazo, porque por mais que o produtor tenha que pagar a conta, em algum momento ele vai ter que vender o produto dele, não é? Ele não vai vender com tanta facilidade ou com tanto apetite. Então, a gente pode ver uma resistência dos produtores em venda da soja nestes atuais níveis de preço que a gente encontra hoje. No mais, a gente está visualizando e sentindo também um pouco da crise petrolífera, como o assunto se mantém, não é? Já há algumas distribuidoras com problema de fornecimento de óleo diesel. Esse problema, para ser bem sincero, ele estava mais evidente há uns 10 dias atrás, tá? Mas ainda
a gente encontra algumas distribuidoras com algum problema de fornecimento de óleo diesel. E, obviamente, não é o preço do diesel, ele vai impactar também no custo de produção, em especial naquelas propriedades novas, não é? Nas áreas de abertura. Então, aquele produtor que está abrindo áreas, que está transformando áreas de pecuária em agricultura, que gasta muito óleo diesel, muito combustível, e aquele produtor que está nas localidades mais distantes, esse produtor vai ter um custo de produção ainda maior. E aí, novamente, a gente vai voltar para aquilo que a gente já falou agora há pouco, sobre a dificuldade dos produtores em vender este produto lá na frente, não é? Então, o cenário de disponibilidade de insumos para 22, 23 é esse. Tem fertilizante, eles vieram via Egito, basicamente, mas eles vieram muito caros. Os inseticidas e fungicidas e herbicidas também estão caros, e agora o combustível também está apertando a margem do produtor. João, deixa eu te fazer uma pergunta em cima da sua resposta. Vamos imaginar no mundo hipotético que o real se valorize. E o real, hoje, que está trabalhando na casa de 5,20, vai em 3 a 4 meses a 4,50. Ele chegou a beirar 4,60 agora, em março, abril. Esse 4,50, considerando que a China não está crescendo de forma absurda. Ela está crescendo, mas não estava crescendo 8%, 9%. Então, o consumo dela de JBS, de soja, de milho, vai acabar tendo um pequeno freio. O quanto eu não sei fazer, porque eu não sou do mundo agro. Mas minha dúvida é, esse dólar 4,50, com a compra de fertilizante mais cara, comprando fertilizante na casa de 5 e pouco, pode chegar ao ponto de não valer a pena exportar? Não sei se não valer a pena exportar, porque, na verdade, a nossa cadeia ela é ancorada na exportação, não é? Então, eu acho que essa possibilidade da gente optar por não exportar, ela é muito difícil. Agora, que pode sobrar mais produtos no mercado interno e aí ajudar a arrefecer um pouco da inflação no mercado interno, aí sem dúvida alguma, aí eu concordo contigo, né? Aí vê, sim, um reflexo de redução nessa pressão inflacionária dos alimentos dentro do Brasil. Tá? Aprofundando um pouco, a gente tem que entender um pouco essa dinâmica da compra e aquisição e utilização dos fertilizantes. Tá? Então, quando a compra é realizada? A compra é realizada lá em fevereiro, março. Tá? Então, a guerra ela impactou exatamente neste momento de compra dos fertilizantes, por isso que deu todo aquele pânico inicial, certo? Depois da compra realizada lá em fevereiro, março, o recebimento, o transporte destes fertilizantes, ele acontece mais ou menos ali em junho, julho. Maio, junho, julho, quando os produtos agrícolas saem daqui, vão para lá e a gente utiliza os navios como retorno para trazer esses fertilizantes para cá. Tá? E aí, a utilização desses fertilizantes é agora, na próxima safra, setembro, outubro, e o lucro, o faturamento desses fertilizantes vai acontecer no ano que vem. Então, do ponto de vista de redução dos valores dos produtos, tá? Pode acontecer sim, porque afinal de contas a gente ainda vive em mercado internacional e a base ainda é dolarizada. Certo? Mas, caso haja uma queda drástica do valor do real, do dólar, desculpa, frente ao real, a gente pode ver os produtores entrando aí sim numa janela de rentabilidade negativa. Tá? E aí, de novo, foi o que eu falei agora há pouco ali. Quanto mais prejuízo o produtor toma que vem, mais resistente em vender ele vai ser. Tá? Então, ajuda, mas não resolve a nossa situação. Tá? Não sei se era mais ou menos essa sim. intuito da pergunta. A dúvida é se ele chegaria ao ponto de ter prejuízo, lucro, como é que seria o fluxo na visão dele, se jogaria para dentro. Não respondeu, obrigado.
Na verdade é assim, prejuízo, se essa situação acontecer, ele vai ter, porque o produtor tem contas para pagar, não é? Ele tem, por mais que os insumos hoje a gente tenha muita troca, não é? A gente tem o barter, então a gente pega o insumo e devolve em grãos e esse preço já está estabelecido lá atrás, tá? Muita coisa ainda é em reais, né? Muita coisa ainda precisa ser transformada na moeda brasileira. Óleo diesel, financiamento dos maquinários, que hoje é um percentual bem significativo das despesas dos produtores, na verdade. Arrendamentos são pagos em reais. Então, essas contas, elas precisam ser pagas e o produtor vai ter que vender o produto tendo lucro ou não, tá? Então, essa é uma situação que pode acontecer, mas eles serão bem resistentes em comercializar. Essa é a minha percepção, ok? Ô, João, como é que fica a questão aí do preço do frete, hein? Com o aumento do preço de frete, a logística fica muito prejudicada, né? Como que o setor está lidando com isso? O setor, por hora, está absorvendo isso. Eu acho que todo o pacote produtivo, não é? Desde o fertilizante, semente, etc., eles estão relativamente atrasados em relação à alta do produto. Porque se a gente parar para pensar e olhar um pouquinho para trás, no segundo semestre de 2020, a gente já tinha altas consideráveis das commodities, certo? Mas a gente ainda não tinha uma alta tão grande assim do combustível, por exemplo. Essa alta veio agora, nos últimos 12, 16 meses, concorda? Então, ainda havia uma margem de lucratividade residual para os produtores. Essa margem ela está se estreitando agora. Então, a partir destes atuais níveis, não é, os produtores vão começar a repensar muita coisa relacionada a combustíveis, na é verdade. Como eu falei, as regiões de abertura de área, né, mais norte do Brasil, nordeste, um pouco do centro-oeste ainda tem áreas de abertura, que são de transformação, desculpa, que são áreas que consomem muito combustível, porque são várias gradagens, o transporte de calcário, de corretivos, etc. e tal. Essas aberturas, elas serão reduzidas, ou até mesmo canceladas em função do custo do combustível. Tá? Então, impacta diretamente os produtores localizados mais longe dos centros comerciais e os produtores que têm mais operações de trator para realizar. Tá? Mas ainda há uma margem, ainda havia, melhor dizendo, tá? Uma margem até saudável para o lado dos produtores. Agora essa margem diminuiu bastante. Cabral, quer fazer? Tenho. Pergunta. A guerra, teoricamente, acho que nem Putin sabe se acaba ele vivo ou ele morto ainda, quanto isso vai durar. E isso provavelmente vai continuar deixando completamente zoado, sem nenhuma previsão de coisas como petróleo, milho, devido a uma dependência grande, e trigo da região ali, Rússia e Ucrânia. A pergunta que eu te faço, você acha que essa desorganização dessa região em relação a, principalmente, milho, trigo, alguma coisa de girassol e petróleo, ainda pode pressionar a inflação muito tempo? Ou você consegue ver um acordo de cavalheiros do tipo, vou diminuir a tua sanção, você libera mais produtos, deixa escoar Ucrânia via Polônia? Como é que você acha? Você acha que pode chegar a um extremo que vão pedir arrego para o Putin? Uma experiência pessoal que eu tive. Eu trabalhei para um grupo que foi cultivar grãos em uma área de conflito armado. Tá? E aí, na África, ok? O resultado foi catastrófico. É a palavra que melhor define aquilo. Infraestrutura totalmente destruída, não é? Estradas sem condições de tráfego, pontes
explodida, enfim, um total caos, não é? E aí, o cultivo de grãos na Ucrânia, nesta safra que está se desenvolvendo lá, está sendo mais ou menos na mesma situação. Para se ter uma ideia, nem o Ministério da Agricultura da Ucrânia tem condições de mensurar o tamanho da área agricultável que restou. Nós não estamos nem falando do que foi semeado, nós estamos falando do que restou, que não tem minas, que não foi totalmente bombardeado, que continua com acesso, na verdade. Então, as condições para o cultivo agrícola na Ucrânia, elas são terríveis, na verdade. Ah, mas tem lá 20 milhões de toneladas de trigo armazenadas, que um corredor humanitário para levar este trigo até outros portos e serem transportados e utilizados, etc. e tal. Quando o governo ucraniano retomou o controle sobre alguns armazéns esses milhões de toneladas de trigo, percebeu-se que não tem trigo. Não é? Então a gente não tem a mínima noção hoje do que realmente ainda existe de produto disponível na Ucrânia para entrar no mercado global. E aí, o milho e trigo, ele vai passar obrigatoriamente também pela situação americana, que está agora na fase final de semeadura, não é? A gente já tem aí 95%, 96% de semeadura nos Estados Unidos, ok? A semeadura de milho, a segunda semeadura mais atrasada dos últimos 25 anos. Isso pode ter um impacto diretamente na produtividade lá na frente, se o frio vir cedo, ok? E os Estados Unidos ainda são os maiores produtores de milho do planeta, não é? E também são importantes produtores de trigo, certo? O trigo americano está sofrendo com muita seca e muito calor. Então, o trigo de inverno americano, ele está numa região com quase 40% da área de trigo americano com algum nível de estresse hídrico. Tá? Então, resolver a questão com o Putin e liberar o que tiver de trigo na Ucrânia e o pouco de área que sobrou na Ucrânia para ser cultivado, particularmente eu acredito que não resolve toda a situação. Não é? A gente vai depender ainda da safra americana, tá? Dela vir cheia, dela vir boa, para aumentar o nível de oferta de milho, trigo e soja, tá? E aí a gente poder ter, sim, um arrefecimento aí nessa pressão global sobre a demanda de alimentos. E a palavra que você usou, ela é perfeita, não é? Uma completa bagunça generalizada de tudo quanto é cadeia de commodity. A gente fala muito em petróleo, mas o fertilizante mais importante para milho e trigo sai de dentro da cadeia petrolífera, né, que é a ureia, né? São os adubos nitrogenados, eles são oriundos da cadeia do petróleo também. Então, tá tudo dentro dessa salada aí, dessa bagunça generalizada, e a situação ela é bem tênue, não é? Então é uma situação em que está todo mundo muito a risco, o mercado vive de solavancos. Ontem a gente viu o milho cair 4%, agora milho sobe quase 2%, não é? Trigo caiu 12%, 15% nos últimos 2 pregões lá que a gente teve nos Estados Unidos, tá? Agora dá uma arrefecida. Por quê? Porque uma simples notícia de uma chuva, uma previsão de seca para lá ou para cá, ou o bombardeio de uma região portuária na Ucrânia, etc. e tal, faz com que o mercado tenha uma volatilidade muito grande. Essa volatilidade ela é muito prejudicial para um negócio de longo prazo como a agricultura, não é? Porque é muito difícil a gente tomar hedge ou montar proteções contra essa volatilidade toda nesse nível que a gente está vendo hoje, não é? Ô João, e ainda sobre essa salada toda, e sobre a substituição aí de culturas, né, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, aí, é suficiente aí para equilibrar aí o preço das commodities, da commodity, aliás? Claro que
para a gente falar de preço, a gente tem que falar das duas pontas de oferta e demanda, não é? A oferta, esse panorama que a gente já deu aí, mais ou menos Europa e Estados Unidos, não é? E a oferta brasileira, o que a gente tem é que houve até algum questionamento ou alguma possibilidade de substituição de safra de verão de soja para milho. Tá? A gente tem um equilíbrio ali, um ponto de equilíbrio entre soja e milho da ordem de 2,2. Quando a soja está 2,2 vezes mais cara, né, o valor da soja está 2,2 vezes mais alto do que o valor do milho, esse é mais ou menos o nosso ponto de equilíbrio. Tá? Em vários momentos, durante toda essa confusão que a gente teve, em vários momentos esse ponto de equilíbrio se perdeu em favor do milho. Tá? Então, vários questionamentos sobre plantio de milho safra foram realizados para o próximo ano, né, para a safra 22-23. O grande ponto é que a cultura do milho ela é uma cultura naturalmente mais cara, principalmente por causa dos fertilizantes nitrogenados, né, que a gente já falou aí, que está em toda essa confusão, etc. E a cultura da soja é uma cultura relativamente mais barata por área. Tá? A rentabilidade ela se equilibra lá na frente, mais ou menos, ok? Mas, de certa forma, os produtores brasileiros eles estão acostumados ao cultivo de soja no verão, porque ainda é a cultura tradicional. Tá? Então, hoje eu não apostaria em substituição de soja para milho no verão com muita ênfase. Tá? Inverno, a gente pode ter, sim, alguma alteração. E essa alteração ela é substituição do milho, safrinha, né, segunda safra, para o trigo de inverno, principalmente aqui no Paraná. Então, o que a gente percebe andando pelo Paraná nos últimos 20, 30 dias é uma expansão de cultivo de trigo para áreas, regiões em que antes ela não era muito presente. Tá? Então, os produtores acabaram optando pelo cultivo do trigo em relação ao milho, também pelo trigo ser uma cultura relativamente mais barata, uma necessidade de investimento menor, tá? E ela apresentar uma rentabilidade em função dos preços maior do que do milho na atual conjuntura. Tá? Então a gente está trabalhando no Paraná hoje com preços acima de 110, 115 reais, não é? Para saca de milho e para saca de trigo e para saca de milho em torno de 80 reais é o que está sendo trabalhado hoje. Então, pelas produtividades e custo de produção, etc. e tal, o milho hoje ele se torna menos lucrativo do que o trigo durante o inverno. Se isso vai se manter para o ano que vem, é uma dúvida muito grande, que vai ser respondido principalmente pelo custo de produção do milho. E esse custo de produção vai passar diretamente pelo preço do petróleo e pelo dólar, como a gente já falou, não é verdade? Então, acho que esse é o cenário de substituição possível que a gente pode ver. Tá? A situação da inflação dos alimentos ela é muito complexa hoje em dia, globalmente, não só local, não é? Talvez a gente tenha uma percepção de que ela seja um pouco pior, porque o percentual da renda das famílias brasileiras destinadas à alimentação ela é maior do que a do europeu, do americano, por exemplo. Tá? Mas mesmo o americano, o sentimento do americano é que o alimento já está ficando muito caro, mesmo nos padrões de vida e rendimento das famílias americanas. Tá? No Brasil, a gente está sentindo isso na pele, com um nível maior, porque a gente depende mais, a gente gasta mais, né, da nossa renda com alimentação. Infelizmente, a notícia não é muito boa, curto, médio prazo, não. Tá certo, João. Muito obrigada pela sua participação, por todas as explicações. Conversamos com o João Castaldo, professor e agrônomo. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada por tudo. Obrigado. Nada, que isso. Agradeço vocês. Estou à disposição quando precisar. Obrigada, João.
Bom, e antes de eu me despedir do Cabral, vou ler uma última notícia aqui do Biden, que reiterou o pedido para que a indústria aumente refino de petróleo nos Estados Unidos, Cabral. Membros do governo dos Estados Unidos terão encontro com executivos de refinarias amanhã e Biden, sobre a suspensão de imposto, peço que empresas repassem alívio total nos preços da gasolina aos consumidores. Alexandre Cabral já vai se despedindo aqui, quer fazer suas últimas considerações. Pelo jeito, essa questão do imposto está sendo aliviada também nos Estados Unidos, né, Cabral? E a refinaria, eles têm, né? Então ele pode tentar pedir para